Olha, hoje a gente termina o nosso estudo sobre a palavra, as mulheres e a palavra, né? É um texto lá da Sandra Schneider. E Ah, a gente vai pegar as partes centrais, que é a parte de Jesus. Tanto a relação de Jesus com Deus e a pergunta pela masculinização da experiência divina, e uma vez que a igreja, através de Jesus, ela pensou a necessidade da masculinidade de Jesus se tornar um paradigma, uma norma, seja moral, seja de fé. Então, é um outro problema. Tanto a experiência de Jesus, de Deus, é um problema, quanto Jesus como uma figura masculina vai ser um problema. Então, ela vai terminar o livro tocando nessas duas questões. Ela cita nas notas de rodapé, isso é uma conferência dela, é um texto menor, mas ela cita um monte de gente séria. Uma das autoras que ela cita, ela, ela tem algumas traduções em português, que é uma autora de língua inglesa chamada Elizabeth Schluss, que é uma autora que trabalha qual o lugar da mulher e como que os símbolos religiosos, as profissões de fé, como que isso tudo era compartilhado, experimentado pelas mulheres. Então, ela cita essa autora. Então, tem mais referências que a gente pode ler depois para se aprofundar nesse tema, né? Então, hoje a gente chega nesse momento final e vamos ver, né, como é que a gente vai desdobrar agora outras autoras e autores. É uma pena, porque esse tema é muito vasto. Mas a gente chega na experiência de Deus que é apresentada por Jesus. Então, uma das questões básicas é que todo mundo sabe que Jesus, grande parte das vezes, não sempre, chama Deus de Pai. Essa é a questão central. Ora, o problema da paternidade de Deus vai estar diretamente ligado ao problema da figura do Pai dentro das estruturas patriarcais. E o próprio Jesus fazia parte de uma estrutura patriarcal. Então, essa autora vai tomar o cuidado, ela é muito séria, ela vai tomar o cuidado de falar o seguinte: olha, lembre-se do que eu disse lá no segundo encontro nosso sobre esse livro. Falei, olha, uma coisa é o patriarcado, é um conceito que diz respeito a uma forma de organização da cultura e que é baseado em violência, submissão, portanto, relação de domínio, relação de opressão. Uma coisa é o patriarcado. E dentro do patriarcado, como que figuras masculinas se apresentam. E dentro do patriarcado, a noção de pai aparece também de forma patriarcal. Se não fosse assim, a palavra patriarcado não teria nenhum sentido. Então é óbvio que a palavra patriarcado tem a ver com uma certa figura paterna. Essa é uma coisa. E que diz respeito a uma figura violenta. A outra coisa é se toda paternidade se resume ao patriarcado. E é isso que essa autora e um monte de gente vai perguntar. Por exemplo, Leonardo Boff escreveu um livro com a Rosemarie Muraro. Vocês se lembram da Rosemarie Muraro? Ela foi amiga do Jonas. Eu e o Jonas frequentamos a casa dela. No finalzinho da vida, ela estava ela teve uma perda de visão estúpida, então ela estava quase cega. Ela ficava do lado da televisão, ouvindo assim, com os óculos assim, bem, sabe, aquele fundo de garrafa, óculos enormes assim, e ela ficava ouvindo. E aí um dia nós chegamos na casa dela, ela estava ouvindo aquele History Channel, ela amava o History Channel. Ela estava ouvindo a Odisseia de Homero, como é que eles estavam narrando, e ela falava assim para mim e para o Jonas: olha, que obra linda! Como é que eu não estudei quando eu conseguia ler? Ela falava assim. Aí eu pedi para ela um texto para compor um livro que seria um livro de homenagem aos 80 anos do Jonas, uma coisa que acabou não saindo.
ela fez o texto, ela foi a única pessoa que fez, ninguém fez, só ela. E fez um textinho bem bonito, assim, uma declaração de amor ao Jonas, assim, falando da amizade deles, texto bem pequenininho mesmo. E aí, como ninguém entregou, ela, o texto nunca foi publicado. E ela morreu tempos depois. E eu morei perto dela, então eu ia, muitas vezes ligava para ela, ia lá para a gente conversar algumas coisas e tal. Eu a convidei para alguns eventos que ela já não estava bem cega, quase cega, e ela não estava podendo sair de casa e tal. Então, essa mulher escreveu um livro, ela foi editora-chefe da editora Vozes, e ela começou a publicar as coisas do Leonardo Boff quando o Leonardo Boff veio da Alemanha. Um belo dia, o Leonardo Boff viu a grandeza dela dentro dos movimentos feministas no Brasil e eles escreveram uma obra sobre o feminino e o masculino. E é muito interessante, ela que me contou isso, que ela pegou pesado com o Leonardo Boff, e no livro ela diz assim: o Boff, que inicialmente não se interessou por essas questões, e ela pega pesado, assim, eles foram muito amigos. Não se interessou. Depois de um tempo, percebeu a pertinência de se pensar como que a mulher se posta diante de símbolos religiosos masculinos e patriarcais. E é muito interessante porque o Leonardo Boff ele vai pegar conceitos vindo da psicologia de Jung, da sociologia, da filosofia, alguns filósofos ocidentais, para querer mostrar como que é possível a gente desvincular a figura da paternidade da figura do patriarcado. Ele vai fazer igualzinho essa autora. Há um livro do Leonardo Boff que é anterior a esse, chamado O Pai Nosso, a oração da libertação integral. É um livro muito bom, é um livro de teologia pura, sobre o Pai Nosso, como é que o Pai Nosso se estrutura, como é que quais são os temas do Pai Nosso, como é que ele se dá aqueles temas dentro do imaginário judaico da época de Jesus, por que essa oração foi tão importante para as pessoas que seguiam Jesus, já que as pessoas pediram a Jesus uma oração. Então, é tudo estruturado, e tem uma parte inteira que é sobre a paternidade de Deus na relação que Jesus tinha com Deus. E nessa parte, ele vai ao primeiro testamento da Bíblia, fala de imagens paternas de Deus, fala do lugar dessas imagens, e diz que essas imagens eram importantes, mas elas não eram centrais, até que ele chega em Jesus. Como é que em Jesus isso é central na espiritualidade de Jesus? O próprio Jesus se alimentava desse tipo de relação. Aí ele vai desconstruindo a ideia patriarcal de paternidade. Então, essa autora faz questão de pensar isso. Quando Jesus se refere a Deus como Pai, ele está se movendo dentro do patriarcado, porque a cultura dele era patriarcal. Mas ele não necessariamente está sendo refém do patriarcado. E aí vem a genialidade dela. Então, de novo, só para a gente se lembrar, no que consiste o patriarcado? O patriarcado é uma relação política de subordinação, onde uma figura masculina será considerada pai ou da casa, de todos os membros de uma casa, esposa, filhos, escravos, quando tinha escravos, por exemplo, ou de um povo inteiro, por exemplo, quando um rei era considerado um pai de uma tribo, o pai de um povo, ou o imperador, por exemplo, na Idade Média. Cheirando um negócio estranho aqui. Aí, ou alguma figura masculina vai ser considerada pai e vai dispor dos bens das pessoas, da vida das pessoas, e pode decretar a morte das pessoas por causa dessa relação de disponibilização. Então, a expressão latina para isso é pater familias. Se escreve tudo junto. Pater familias. É essa ideia de uma figura paterna que coloca todas as outras pessoas como se fossem próximas, familiares, à sua disposição, inclusive os bens dessas pessoas. E por isso pode matar ou deixar viver, porque faz parte desse tipo de relação de comando. Então, esse é um tipo de relação que era comum na cultura de Jesus, nas culturas circunvizinhas à cultura de Jesus,
E é um tipo de relação que está viva até hoje entre nós. E esse tipo de relação vai produzir lá na frente, portanto, mais ou menos na nossa modernidade europeia, depois do século XVII, dois conceitos importantes que nos fazem ver, assim, nos fazem analisar, identificar como é que a gente associa a figura masculina a uma figura paterna e a figura paterna a uma relação de domínio, que são os conceitos de sexo e de gênero. Sexo e gênero. Sexo, não o ato sexual, que é diferente, é um conceito que decorre da biologia, do finalzinho do século XVIII até meados do século XIX. Então, é um conceito que ele vale para seres humanos e não humanos. A gente fala assim, esse animal aqui, esse cachorro aqui, na verdade, é macho, não é fêmea. Esse gato é macho, não é fêmea. Quando a gente faz isso, a gente está falando qual é o sexo do gato. Quando a gente pergunta num ultrassom qual é o sexo da criança, a gente está fazendo a mesma pergunta. A gente parte do pressuposto que o corpo dos animais, em geral, eles têm, a priori, na sua constituição, elementos que o identificam como homem ou como mulher, como macho ou como fêmea. Entende? Isso que eu estou falando hoje está muito desconstruído, tá? Mas eu estou falando o que é muito usual ainda hoje. Você vai preencher uma folha para, por exemplo, um formulário, mesmo na internet, e tem lá sexo, M ou F, e hoje em dia tem outros. Eu já preenchi várias vezes outros de propósito, mas várias vezes. E o sistema não aceita. É muito doido, porque o nosso sistema é binário. Ou é M ou é F. Então, tem lá, mas o sistema não aceita. Entende? É muito doido isso. M ou F, M ou F, M ou F. Essa é a visão da noção de sexo. É o sexo como dado biológico. O gênero é diferente. Ontem, a Gabi, Patrícia, né, viram? Lá na IRI, a gente celebrou, né, o Dia da Luta LGBT+, né, que é amanhã. Amanhã é o Dia do Orgulho LGBT+, dia 28 de junho. Esse dia, ele é importante porque todas essas siglas, elas desconstroem bastante do que a gente imagina ser tanto gênero quanto o sexo. Identidade de gênero e orientação sexual. E a gente chamou na IRI um homem trans, um homem transgênero. Ou seja, é uma pessoa que foi considerada mulher pela constatação biológica e que fez esse trânsito, sabe? Se identificava como homem e fez um trânsito corporal para readequar a sua corporeidade ao sexo que essa pessoa acredita que seja o seu. Por exemplo, homem. Então, é um homem, porém trans. O contrário não. O que nós, por exemplo, aqui somos, nós somos, a nossa identificação, ela está de acordo com o modo como o médico, o exame, os nossos pais, por exemplo, definiram, designaram a gente como homem ou como mulher. Então, eu falo assim, não, eu sou homem. O nome disso se chama cisgênero. Eu sou cisgênero. Ou seja, eu concordo que eu sou aquilo que identificaram em mim. Então, eu sou de acordo. Entende? Essa é uma auto-identificação. Eu me identifico assim. Poderia ser diferente. Não, eu me identifico como mulher. Vou fazer o trânsito. Vou fazer esse movimento aqui. Então, esse conceito de gênero, ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar não mais de um dado biológico, mas ele vai falar de uma construção cultural, uma construção histórica. Como que eu me identifico diante dessas designações que a sociedade diz, ele é homem, ele é macho mesmo. Como é que eu me identifico dentro dessa cultura, com essas designações de ordem médica, de ordem religiosa, de ordem familiar, de ordem moral? Então,
as identidades de gênero hoje em dia na Alemanha são mais de 100. Entende? Então, mesmo que a Patrícia ela se identifique como mulher, mas ser mulher no Brasil, no Rio de Janeiro, morando na Tijuca é uma coisa. Ser mulher no interior da Paraíba, em Pilõezinhos, sabe? Ser mulher na Caatinga é outra coisa. Então, por mais que várias mulheres se designem mulheres e não precisem ser mulheres trans, ser mulher é algo que se exerce de maneira muito plural. Ser homem se exerce de muito plural. Então, o gênero é uma construção. E o gênero, hoje em dia, existem gêneros fluidos, ou seja, que não são homens nem mulheres, às vezes são homens, às vezes são mulheres, sabe? É isso. Gênero neutro, gênero não binário. Tem várias maneiras de você desconstruir essa adesão entre o sexo que disseram que você é e o modo como você se compreende nessa cultura, nesse espaço histórico. Entenderam? O que está dizendo essa autora? Ela está dizendo o seguinte: ela pega esses referenciais e diz, olha, o patriarcado é uma relação de domínio de sexo e de gênero. É o sexo masculino e as maneiras masculinas da gente viver no mundo, considerada masculinas. E nessa compreensão, essa masculinidade, ela tem atributos, ela tem propriedades. Por exemplo, faz parte da nossa cultura dizer que um homem, ele é tanto mais homem quanto mais ativo ele for, quanto mais viril ele for, quanto mais agressivo ele for, quanto mais força ele exercer, entende? Quanto mais racionalidade ele tem, quanto mais ele controla alguém ou algo. É só você pensar nos super-heróis, para você ver como que a nossa cultura pensa o gênero masculino. A masculinidade e, portanto, a noção de homem na nossa sociedade. Fica muito claro ali, né? O super-homem é alguém que não chora, é alguém que pode até amar alguém, mas é alguém que tem uma força descomunal, uma inteligência descomunal, entende? É o descomunal para esse lado. E a feminilidade? Aí vem a fragilidade, a vulnerabilidade, a intuição, a emotividade. Entende? Isso é uma construção. Isso é um ser mulher dentro de um eixo patriarcal. Entenderam? Então, o que vai fazer essa autora? Ela vai falar, olha, ela vai passear na Bíblia até que ela chegue em Jesus e diz, olha, Jesus falava de Deus, então ele falava de Deus sobre as pessoas, contava parábolas, por exemplo, e às vezes ele falava a Deus, ele fazia oração. Então ele tinha uma relação específica lá com Deus quando ele estava fazendo sua oração, na solidão, geralmente afastado do grande público, só com os mais próximos e tal. E aí? Como esse Deus aparece na experiência de Jesus, portanto, a espiritualidade de Jesus, e na fala de Jesus, portanto, no discurso de Jesus. Entenderam? Muitas imagens masculinas vão aparecer, mas também muitas imagens femininas vão aparecer. Mas também vão aparecer muitos atributos culturais considerados na época de Jesus atributos das mulheres. Entenderam? Então é um estudo delicado. Porque a gente tem que saber, olha a quantidade de conceitos que eu estou falando. Sexo é uma coisa, gênero é outra, patriarcado é outra coisa. O fato de Jesus falar a palavra pai não significa que esse pai seja aquele pai do patriarcado, dominador, exige a vida e a morte, dono dos bens, donos das vidas. Pode ser que não. Depois, os atributos
desse Deus que Jesus experimenta e sobre o qual ele fala. Ele pode se referir como a palavra masculina, porém, os atributos dessa divindade podem ser socialmente considerados femininos. Entendeu? E aí, como é que se move? Então, a primeira coisa que ela vai dizer, ela vai falar assim, olha, gente, temos que reconhecer que Jesus usa palavras masculinas para falar de Deus. Jesus, em várias parábolas, ele apresenta Deus, por exemplo, como semeador, ou a experiência de Deus como uma experiência de alguém que semeia, que é ele, no caso, e ele está semeando sementes do reino, que tem a ver com o pai dele. Então, é uma figura masculina. Ele fala de um rei, ele compara a misericórdia de Deus a um juiz perverso, ele usa uma imagem masculina, né? Tem uma pessoa lá pedindo justiça para o juiz, batendo na porta, o cara é um corrupto, ele não quer atender, mas enche tanto o saco dele que ele sai e vai lá. E aí Jesus fala assim, pô, quanto mais o Pai Celeste, cara. Sabe? Ser um pai, ele não vai dar coisas mais, mas até um juiz mau conseguiu ser justo, imagina o pai. E ele está defendendo a oração. Ele compara o pai justo e bondoso com um juiz injusto. Ele não fala juíza. Então, as imagens, muitas vezes, são masculinas. Agora vem ela e diz assim, e os atributos dessas imagens são masculinos para a cultura de Jesus? Então, a primeira coisa que ela faz é pegar vários estudos que diz que nos evangelhos, nas cartas de Paulo, que a Gabi gosta de Paulo, as cartas de Paulo, muitas vezes Deus, o Deus de Jesus, e depois o próprio Jesus, vai deixar aparecer uma figura que aparece em textos judaicos como Eclesiástico, que está na Bíblia católica, não na protestante, e o livro da Sabedoria, que está na Bíblia católica e não protestante, que é a figura da sabedoria. Sabedoria, ela era um atributo feminino identificado com Deus em Israel. E vai ser considerado um atributo tanto do Deus de Jesus quanto do próprio verbo de Deus, que é Deus. O próprio verbo de Deus, que ele encarna, Jesus encarna esse verbo. Então, há toda uma filosofia, uma teologia da sabedoria de Deus. Sofia, muito importante, em muitos estudos. Jung, por exemplo, estudou muito esse livro, que é um livro gnóstico do século II, chama-se Pistis Sophia, apresenta o Deus de Jesus como pura feminilidade, Sofia, Pistis Sophia, onde Jesus revela a Deus como pura sabedoria. O que essa autora diz é que mesmo sem você ler esse texto apócrifo, as epístolas paulinas, o Evangelho de João, fazem referência aberta a essa noção que está em 2 livros judaicos que a Bíblia católica tem. Entende? Então, Ô, Alexandre, oi, Gabi. eu não sei essa questão de cronologia, mas a mitologia grega fala de Palas Atena saindo da cabeça dos Zeus, não é? Okay. Então, essa coisa vem dos gregos. É. Né? Eu acho que em todas as culturas, esse feminino tenta irromper de alguma maneira, né? Na mitologia grega, da cabeça do deus dos deuses, sai a Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, vamos dizer, intercultural, né? Boa sua colocação, Gabi. Tem gente que estuda isso que eu acabei de falar, tá? Só estou falando detalhes assim. Fala exatamente o que eu estou falando o que eu estou falando para vocês, porque esse livro de sabedoria, ela é do período do século III a.C., quando o povo judaico, né, a Judéia, estava em contato direto com a cultura helênica, portanto greco-romana. Então, ali é que esses textos onde a sabedoria de Deus, Deus é sabedoria, a Sofia. Então, essas palavras vão aparecer nesse contexto. Então, em contato com a cultura grega.
Entende? Então você está certíssima. Onde, na cultura grega, a sabedoria é a questão, tanto na filosofia, quanto na mitologia, quanto na epopeia, sabe? Na epopeia grega, quanto na tragédia grega. Porra, aquilo vai ser central. Tanto que tem uma deusa, como você lembrou, Palas Atenas é uma deusa exatamente do exercício da sabedoria. Exatamente isso. Então, essa compreensão entra no judaísmo, entende? E como os evangelhos e as epístolas de Paulo, elas vão ser criadas flertando com esse ambiente cultural da época de Jesus, tanto Jesus quanto o Deus de Jesus, eles vão entrar nessa noção feminina de sabedoria. Então, ela cita esse detalhe para dizer o seguinte: olha, Jesus não só encarnou, como Jesus mostrou a feminilidade de um Deus que era quase sempre apresentado a partir de metáforas masculinas, porém, esse atributo, ele era um atributo propriamente feminino. Então, o que ela quer mostrar é que há um hibridismo no Deus da experiência viva de Jesus. Um hibridismo por quê? Porque Jesus, mesmo usando metáforas masculinas, ele está colocando essas metáforas a serviço de atributos femininos. Então, isso é um dado, assim, ela cita vários, tá? Eu não vou parar para analisar aqui. Ela usa, por exemplo, um dado que é bem legal, esse talvez seja um dos mais interessantes. É quando ela pensa Jesus respondendo ao doutor da lei sobre, né, ao problema da compaixão divina e tal, e ali a parábola do que a gente chama de filho pródigo. Ela faz uma análise muito importante dessa parábola. Olha que eu li esse livro várias vezes, eu não me lembrava dessa análise dela. Essa análise dela é bem fácil, diz o seguinte, olha, percebam a parábola. A parábola diz o seguinte, tem um pai que na estrutura patriarcal, ele dispõe dos filhos e de todos os funcionários. Todo mundo está a serviço do pai. Um filho chega e fala assim, cara, vou pegar meus bens e vou sair fora, me dá a minha parte aí. Ela fala, coisa estranha. Na cultura judaica do século I, um filho vai torrar a sua herança antes da morte do pai? Isso não tem sentido nenhum. Então, que pai é esse que abre mão da sua posse para que um filho possa transgredir os seus ordenamentos? Ela diz, olha, o filho pega as suas posses e vai. Chega lá, o filho se ferra, volta. O filho que fica é um filho totalmente adaptado à tradição patriarcal. Porra, cara, você vai fazer uma festa para esse cara torrou teus bens. Cara, e ela diz, olha, era isso mesmo. Esse texto está totalmente dentro da estrutura patriarcal. O filho que está lá do lado do pai, o mais velho, que a gente considera o mais velho, ele chega e diz, cara, olha, teu filho é um merda. Teu filho gastou tudo. Mas o filho que volta, arrependido, ele quer ser tratado como funcionário. Ele abre mão de ser filho. Porque isso faz parte da tradição patriarcal. Deserdar alguém. A gente até fala hoje. Fulano foi deserdado. Brincando hoje. Mas pega a história do Brasil. Quando um pai abre mão da herança de um filho. Pega isso, início do século XX, tá? Não precisa ir lá para trás, não. Cara, isso era uma ofensa, porque a estrutura patriarcal é isso. Eu posso chegar e falar assim: não vou dar para meu filho, vou acabar com a vida do meu filho, porque eu disponho da vida do meu filho. Eu não vou deixar nada para ele. Ele não me obedeceu. Eu vou deserdá-lo. Está acontecendo na família do meu pai. Meu avô morreu e deixou muitos bens. Só que meu avô teve um problema com a minha avó, que morreu, depois de uma discussão com ele, eles estavam se separando. Cara, 3 filhos, se casou de novo, teve uma filha e se tornou pai somente daquela outra filha. E botou todos os bens no nome da esposa, a segunda esposa, e da outra filha. Cara, eu tô vendo agora, ele morreu há 7 anos? 7 anos. Eu estava lá. Aí, deixou 2 contas bancárias, mas muitas aplicações. Nem eu sabia que ele tinha dinheiro. E aí, 75 mil para cada filho.
Meu tio falou assim, cara, tem algo estranho aí, eu tô ganhando dinheiro do meu pai, que nem queria falar com a gente. Cara, foram descobrir que o cara tinha uma quinta em Portugal, não sei quantos imóveis em Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro, não sei aonde. Cara, o cara tinha aplicação, o cara tinha, mas tudo no nome da outra filha, da quarta filha e da esposa. Só que isso pode dar, cara, um problema jurídico sério. E aí, como eles ganharam 75 mil, meu pai e minha tia falaram assim: não, pô, ela foi super generosa com a gente e tal. Eu não tô falando nada. E meu tio descobriu essa quantidade de bens e falou: cara, a gente foi deserdado. Entendi. Então, cara, fora o fato de que esse cara não foi pai desses 3 filhos, esse cara ainda fez uma estratégia jurídica para ninguém ter direito à herança. Cara, aí vem um ressentimento, uma dor, sabe? Uma ferida. Entende? Eu estou acompanhando isso de perto. Isso é estrutura patriarcal, é isso que está nessa parábola. Então, o filho que volta, ele volta dizendo: cara, perdi herança, não sou teu filho. Eu quero ser tratado que nem teus empregados, pelo amor de Deus, é só isso. E aí ela faz uma observação. O pai da parábola, ele é contra o patriarcado. Ele, ao invés de deserdar, ele faz festa. Entende? E ela diz: pensar paternidade para além do patriarcado significa que, diz o texto da parábola, que o pai se encheu de compaixão. Aí ela diz: um pai compassivo é um pai que exerce uma virtude que era própria das mulheres na época de Jesus, a compaixão. Ou outra palavra para compaixão, que é muito mais judaica, é misericórdia. Então, o Deus da misericórdia é um Deus com metáforas masculinas e com atributo feminino. É isso que ela diz. Só que ela vai usar várias outras metáforas que ela vai pegar nos evangelhos, onde Deus é claramente apresentado com imagens femininas. Por exemplo, uma das imagens que o próprio Cristo usa para si, mas também usa para falar do Pai, é a imagem da galinha protegendo os seus pintinhos. E ela fala, olha, é engraçado que a gente consegue pensar uma galinha é uma mãe. A gente consegue pensar uma série de imagens, imagens do rei. Jesus fala em rei, mas não para falar de monarquia. Ela até cita, não fala, não defende monarquia. Mas ele usa a imagem de uma mãe, que é uma galinha. A gente consegue ver a plausibilidade do monarca, mas não a plausibilidade da galinha. Entende? E ela diz por quê? Porque a nossa leitura está repleta de interferências culturais patriarcais. Então, quando ela termina esse capítulo, olha, um capítulo que tem muitas coisas a mais do que eu estou dizendo, tá? Só fazendo um recorte. O que ela quer mostrar é o seguinte, é um dado básico. A gente não pode ler a relação de Jesus com Deus por meio da compreensão que nós temos de sexualidade e gênero nas nossas relações. É isso que ela vai dizer. Primeira coisa, Deus não tem sexo. Ela volta ao tema que abre o livro. Jesus não sexualiza Deus. Deus não é homem. Deus não é mulher. Primeira coisa, pá. Segunda coisa, Deus não tem gênero. Contudo, a linguagem operacionaliza metáforas que nascem de experiências de gênero. Masculinidade, feminilidade, entende? Nascem. O que ela vai dizer é o que ela disse no capítulo anterior que nós vimos na última semana. Qual o perigo das metáforas? Elas serem esquecidas como metáforas. Esse é o perigo. E ao invés delas apontarem para uma experiência que transgride a imagem linguística,
elas reduzem a experiência a uma conotação cultural específica. Então, falou que Deus é um rei, pensa-se num homem forte que manda e que tem súdito. Acabou. Entende? Falou pai, pensa-se no cara que comanda a casa, é o mais forte, tem dinheiro, e sem ele, ninguém consegue comer, viver e dormir. Entende? Então, ela vai voltar a esse tema. Então, ela está dizendo, olha, se a gente lê com seriedade os textos, Jesus usa metáforas masculinas e femininas. Se a gente lê com seriedade o gênero das virtudes e o gênero dos atributos usados por Jesus ao falar de Deus, o gênero, aquilo era coisa de feminina naquela época, aquilo era coisa masculina naquela época. Então, várias vezes tem uma confusão ali. Imagens masculinas para dizer atributos ou virtudes femininas. Entende? Então, ela chega a falar aqui, se você pensar que o Deus de Jesus de Nazaré é um Deus da misericórdia, é um Deus do cuidado, é um Deus da proteção, como a galinha, você diz, é um Deus falado no masculino para expressar virtudes femininas. Então, há uma confusão. E ela diz, isso é importante. É importante a gente ser preservado isso. E realçado isso. Por quê? Para que a gente desloque a nossa imaginação. Desloque. Ela termina o livro dizendo que é muito importante para a nossa imaginação, já que a gente sempre fala de Deus a partir de imagens, então é a imaginação que está atuando. É muito importante para a nossa imaginação ela ser deslocada dos contextos patriarcais. É muito importante. Eu estava agora, não sei se eu contei isso para a Patrícia. Não contei, eu não tive sexta com ela. Na sexta-feira, eu comecei a entrevistar prostitutas para fazer o meu livro lá sobre a espiritualidade delas. Prostitutas transgênero, prostitutas cisgênero. Então, comecei a entrevistar. Entrevistei 2. Amanhã eu entrevisto mais 2. Eu entrevistei a Gláucia, que todo mundo conhece aqui, entrevistei uma prostituta esquizofrênica, que é candomblessista. Olha aqui. Olha que coisa, Gabi. Ela me mostrou os remédios dela. Tinha remédio para esquizofrenia, para depressão. Cara, um negócio assim. E ela entrou no carro, sentou e começamos a conversar. Eu levei o caderno, fiz as perguntas e tal. Isso foi à noite, tardão da noite. Eu sentado do lado dela e a gente pá. E eu estava perguntando coisas sobre a felicidade dela, sobre a espiritualidade, sobre a história, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Não entrei em temas como a religião dela, o candomblé, não entrei em nada. Mas eu senti que ela estava apontando para isso. Ela estava apontando. Porque ela dizia assim, que ela nunca teve prazer sexual com homens, nem os pais dos 2 filhos dela, os filhos que ela teve e os outros que ela adotou, ela não teve prazer sexual. Então, uma filha é produto de uma casa vizinha que estourou. Aí ela estava contando, até que ela disse que quando a fé dela voltou, olha que experiência, ela sentiu um prazer muito grande. Aí vem a imagem dela, olha que imagem. A pessoa que ela mais amou a vida foi a mãe. E ela fazia de tudo, inclusive a prostituição, ela separava, segundo ela tem 26 anos de prostituição. Então, grande parte da vida dela profissional foi separar dinheiro para proteger a mãe. Então, remédio, não sei o quê. Ela disse que tinha uma época que ela até pagou plano de saúde para a mãe, mas depois não conseguiu mais. E aí ela disse uma coisa tão legal. Olha a imagem, Gabi. Ela disse assim, que quando a fé dela foi voltando depois da morte da mãe, ela se sentiu no colo de Oxumaré, que é o orixá dela. No colo. Como se ela fosse uma criança agasalhado pela mãe. Entende? Olha a imagem extremamente, na nossa cultura, feminina. Totalmente
feminina. A outra foi a Gláucia. A Gláucia vai ser uma das principais pessoas desse livro. As histórias da Gláucia, Gabi, são muito profundas. Histórias de racismo, de dor, mas ao mesmo tempo sabe, de luta, de sobrevivência, de beleza. Ela tem coisas lindas. Ela é uma mulher muito espiritualizada, né? Tem 25 anos de prostituição. E ela disse que quando deu a chave da virar a vida dela, foi um cliente dela que indicou um lugar espírita. Espírita ligado a Kardec, que é o Ramatiz da Tijuca, que vocês conhecem. E aí, ela disse uma coisa linda. Para você ver como é as imagens, olha o gênero falando. Olha a feminilidade das metáforas. É isso que interessa essa autora. Ela diz o seguinte: até então, ela conhecia o Jesus juiz. E agora ela experimentou o amor de um irmão. Cara, acho isso tão espetacular. E ela disse assim ainda, hein? Isso está tudo escrito lá. Ela disse assim: apesar do lugar que ela frequenta, não concordar com a profissão dela, de julgá-la. Ou seja, a imagem do juiz, sabe, que diz, não, aqui tá, a lei é essa, tal. Apesar disso, ela conseguiu ver um Jesus ali que a acolhe como se fosse um irmão. Qual é o irmão que ela está falando? Ela está falando de um irmão que acolhe. Ela está dizendo que ela experimentou a acolhida de Jesus. A acolhida é uma virtude na nossa cultura feminina. Então, o que essa autora faz? Eu estou dizendo isso que eu estou falando de duas prostitutas, uma esquizofrênica e a outra considerada, entre aspas, normal. É que parece que isso é uma besteira, isso não é uma besteira. Ela está usando imagens que dizem respeito a significados culturais ligados a gênero. Por mais que essas metáforas, sobretudo a última que eu falei, esteja ligada a uma figura masculina. Entretanto, há um comportamento culturalmente, hegemonicamente feminino. E a outra diz claramente, uma criança no colo de uma mãe. O chumaré, né? Que é tanto a cobra quanto o arco-íris, né? São as imagens, os símbolos do candomblé. Olha, o arco-íris que conecta mundos. A cobra, que segundo essa visão do candomblé, ela anda para frente, não consegue ir para trás. Então, ela é arisca e anda para frente. Então, ela disse para mim que a vida dela está agora indo para frente. Por quê? Porque ela redescobriu a fé. Se sentiu abraçada como a mãe dela abraçando ela no colo. Então, essa autora diz, isso é muito importante. Explorar conscientemente imagens que subvertam a lógica patriarcal. Entendeu? É fácil perceber isso. O Silas Malafaia disse numa fala dele ali num vídeo antigo, ele disse assim, as pessoas gostam de dizer que Deus é amor. É amor, mas não se esqueça que é justiça. E por isso ele criou um inferno. Ele está errado? Não, essa é a visão patriarcal, é isso mesmo. Ele está certo. Porque ele está operando com uma visão patriarcal. É um pai, porém é um juiz. E no caso do juiz, ele cria um presídio religioso que se chama inferno. Cara, isso é bem patriarcal. É uma justiça bem patriarcal, bem conhecida. Aí você chega em Jesus, tem um negócio chamado de perdão. Não, mas ele vai dizer que o perdão é só para essa vida. Porque para quem não aceitou a graça, não tem perdão na outra. Então você tem um limite do perdão ao curso dessa vida. Cara, no fundo, são relações de submissão de gênero dentro de uma estrutura patriarcal. Esse é o primeiro lado desse penúltimo capítulo. O último capítulo vai falar de Jesus de Nazaré. Ele. Sabe, olhar para ele. Ó, a masculinidade de Jesus. O que significa dizer que Jesus era homem? Jesus era um ser humano, ele era homem. Então, a gente tende a dizer na nossa cultura que ele era do sexo masculino.
E isso vai ser um problema muito grave nas igrejas depois de um certo período, século IV em diante, quando você tem a sacerdotalização dos ministérios. Entendeu? Sacerdotalização. São ministérios, ou seja, que vão ser considerados especiais porque eles são sacerdotais. Ser pastor, ser padre, ser papa, bispo, cardeal, essas coisas. E aí? Como é que fica? Só homens. Por quê? Porque Jesus era homem. Porque os apóstolos eram homens. Mas peraí, tem algum erro aí, cara. Tem algum equívoco. É isso que ela vai dizer. Como assim? Peraí. Agora, o suposto sexo masculino de Jesus, ele vai legitimar uma estrutura de comando nas mãos única e exclusivamente de homens. Entende? Tem alguma coisa aí, cara. A gente não conseguiu entender ainda. Peraí, não dá para ver que tem um equívoco sério. A gente pode falar isso em relação a outras culturas, mas a gente está falando de Jesus de Nazaré. É isso que ela vai dizer. O camarada que confundiu, embaralhou as imagens patriarcais do seu tempo. Por isso que o Leonardo Boff diz assim: é um Deus pai com todas as características da mãe no tempo de Jesus. E aí o Leonardo Boff ainda usou essa imagem. É uma paternidade maternal e uma maternidade paternal. Por causa dessas confusões que Jesus tem, que ele produz. E ela vai dizer, ele produz de fato. Então ela diz, peraí, vamos ver, Rutinha, como é que era a masculinidade de Jesus. Vamos pensar o seguinte, você tem o macho alfa da nossa cultura. Vamos pensar o macho alfa, sabe? Quem já viu o Porta dos Fundos, o gorilão da bola azul. Se lembra do gorilão da bola azul? Tá lá, a Patrícia já deve ter visto. Né? Eu posso passar para vocês aqui. O gorilão da bola azul é uma esquete, posso até passar agora do final. E que você tem a figura do macho alfa, o que comanda. Os outros machos têm que se submeter a ele. A mulher, então, aí a mulher é o bicho pega. Sabe? É o gorilão da bola azul. É o macho alfa. Você tem a imagem do macho alfa. Você tem todas as virtudes do macho alfa. Você tem as características para se identificar o macho alfa. E você tem Jesus de Nazaré. Então, peraí, como é que Jesus exerceu a masculinidade? Aí ela vai dizer, porra, é muito interessante. Jesus exerceu a masculinidade pregando a não violência. Sermão do Monte, Evangelho de Mateus. A não violência, pacifismo, era considerado fraqueza, coisa de mulher. Então Jesus transformou numa virtude de um homem o que era considerado, dentro do patriarcado, fraqueza de mulher. Entende? Jesus transforma o eixo da mensagem, da sua mensagem de fé, um tipo de amor que não pode ser contabilizado. Né? A frase do Shakespeare, que eu sempre acho que o Shakespeare, essa frase ela resume melhor do que qualquer texto bíblico o sentido de amor em Jesus de Nazaré. Ele diz, é pequeno demais um amor que faz contas. É pequeno demais um amor que faz contas. Quando Pedro quis contabilizar o perdão até 7 vezes, Jesus fala o famoso 70 vezes 7. Porque ninguém vai contabilizar 490 vezes, entende? Então, quando você tem a calculabilidade do amor ou do perdão, você está entrando em que lugar? Numa cultura religiosa de contabilidade de tudo. Tudo era contado. Quem é o meu próximo? As punições, todas as penitências, o número de pássaros para conquistar o perdão, tudo era contabilizado. Isso fazia parte da observância da lei. Então, ela se pergunta, mas vem cá, que masculinidade é essa?
cujo princípio é o caráter incalculável do amor. Por exemplo, tá? Ela diz masculinidade estranha. Que masculinidade é essa que tem discípulas? Um rabino tem discípulas. Para a gente isso não é nada hoje. Na época de Jesus, não era só tudo, isso era uma revolução. Falar em público com mulheres. Que masculinidade é essa de um homem que se faz vulnerável diante de uma samaritana e pede água? Entende? Samaritana. Se uma mulher judia, ela tinha que ficar atrás do homem e só falar com o homem em ocasiões que ele dissesse quais são. Ele tinha que autorizar. Como é que você vai a Samaria e diz para uma samaritana que você tem sede e pede a ela água? Então, ela vai questionar isso. Peraí, a masculinidade de Jesus é uma coisa estranhíssima. É uma masculinidade que, para os caracteres da época, era totalmente feminina. Só que ela vai dizer, mas essa masculinidade de Jesus, ela não diz que Deus era masculino. Ela diz que Jesus revela uma outra experiência de Deus numa condição masculina. Só que diz a autora, a condição masculina não é uma exigência para essa experiência de Deus. Entende? Então, a condição masculina, e aí ela usa vários exemplos fantásticos. Ela diz o seguinte, agora vem o cara que a Gabi gosta, Paulo, que nesse caso é revolucionário. O Paulo, ele não diz, isso é bem paulino e muito bom. Ele diz da década de 50 o seguinte, a imagem de que Jesus é o cabeça e nós somos membros de um corpo. Ele usa essa imagem, que vocês conhecem pra caramba, né? Por exemplo, a epístola aos Coríntios. Quando Paulo usa essa imagem, ele diz o seguinte, Gálatas também, Gálatas 3. Ele diz que no batismo, lá em Gálatas ele diz que no batismo, nós experimentamos o Cristo ressurreto. Mas quem é o nós? O nós é a Gabi, é a Márcia, é a Ruth, é o Samuel, é a mãezinha, é o Leandro, é a Patrícia, é eu. Então diz o seguinte, que não há nós e Jesus. O que existe é que, pelo batismo, Jesus se manifesta em nós. A gente é membro dele. Ele mexe a si mesmo através de nós. Somos corporeidade dele. Mas peraí. Se a masculinidade fosse condição dessa presença, então a Patrícia, a Ruth, a Gabi, a mãezinha não poderiam ser parte da corporeidade de Jesus. Entende? Então, já Paulo diz que a partir da graça e do batismo não há livres nem escravos, nem homem nem mulher. E ela diz, cara, a comunidade primitiva experimentou uma coisa. A não condicionalidade do sexo e do gênero para o segmento de Jesus. Isso é Paulo. Aí, Gabi, uma das coisas maravilhosas de Paulo. Entendeu? Desconstruiu uma condição. É preciso ser homem para fazer tais orações. Na comunidade primitiva não tinha sacerdote. Não tinha sacerdote. Não é preciso nada. É preciso batizar e ter fé. Só. Não é preciso mais nada. Não é preciso nem ser livre. Porque não há nem livre nem escravo. Não há nem homem nem mulher. E esse nem não é uma indiferença. É uma não submissão de Cristo
ao fato de se ser homem ou mulher. Então, ela vai dizer, cara, aqui já tem um outro caminho. Entendem? Então, olha, tem mais coisa, tá? Eu vou parando por aqui, que daqui a pouco tá na nossa hora. Mas ela diz, o que é interessante que ela diz, fala assim, a masculinidade de Jesus não é condição para porra nenhuma. Para nenhuma hierarquia religiosa. Para nenhum sistema de dominação religioso. A masculinidade de Jesus não é machista, é isso que ela quer dizer. Porque a masculinidade não é patriarcal. Então, quem usa a ideia de que o fato de Jesus ser homem coloca o homem num lugar de privilégio, já submeteu Jesus à cultura patriarcal. Entenderam? Isso é importantíssimo. Todo mundo aqui é de igreja. É só pensar em igreja. É só pensar em igreja, cara. Como é que uma figura masculina chamada pastor tem tanto poder assim, gente? Por mais que tenha um conselho e tal, cara, não é assim. A gente conhece isso, não é assim. Quem vai dizer qual é a verdade da fé, do pensamento, o que deve ser feito ou não feito, é a liderança masculina. Agora pasme. Eu disse, acho que para vocês aqui, ou disse em outro lugar aqui, eu conheci uma teóloga que fez uma tese de doutorado no Sul, é metodista. Conheci ela no Bennett, Regina Celles. A Regina Celles fez uma tese sobre o ministério pastoral das mulheres depois que a igreja metodista do Brasil começou a ordenar mulheres. Cara, e pasmem, cara, que, diferentemente do que a gente imagina, tipo, porra, a igreja se abriu às mulheres. Não. Inicialmente, houve uma série de elementos, decisões, de instrumentos de masculinização da mulher. Então, ela pesquisou a mudança no timbre de voz das pastoras, o tipo de roupa que elas tinham que usar para serem respeitadas. Por exemplo, fecharam a parte de baixo de uma escada, porque se os membros de uma igreja vissem a calcinha da pastora, isso tirava a autoridade da pastora. É muito doido isso, né, cara? Aí, se eu fosse pastor, eu ia andar sem calcinha, de propósito. Eu quase não uso cueca, e eu não ia usar calcinha mesmo. Quer ver, vê. Babaquice. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, a estrutura é patriarcal. É claro que o fato de ser uma mulher já traz algo, mas não basta ser mulher para mudar uma estrutura patriarcal. Não basta uma pessoa negra assumir um cargo de poder, de autoridade, vamos falar, numa instituição extremamente racista, como aconteceu aqui no Brasil, lá com a Fundação Palmares. Uma pessoa negra assumiu, e essa pessoa negra era pró-escravidão, Sérgio Camargo. Entende? Patriarcado não acha estalar o dedo. Porque muitas mulheres, sendo pastoras, vão pregar uma hierarquia de virtudes masculinas, femininas, de gênero, de orientação sexual. Isso tudo é patriarcado. Então, o que essa autora está querendo? Ela não está achando assim, vamos agora, a mulher assumiu tudo. Não, pode ser que não mude nada. Só reforce. Ela está querendo que a gente coloque a imaginação para funcionar. Ela está querendo que a nossa fé, a nossa experiência, que é a nossa espiritualidade, elas trabalhem com pensamentos, com decisões, com mudanças institucionais que coloquem em xeque o poder dominador das relações patriarcais. Dispor das vidas, excluir, matar, oprimir, silenciar. Entendeu? Entendeu o que ela está querendo? Ao invés de um modelo circular, participativo, de pluralidade de vozes, de uma composição, de um mosaico de espiritualidades,
Ontem falou um homem trans que não é mais de igreja, queria ser freira quando era mais novo. Mas virou homem trans, não consegue fazer parte de comunidade, que as comunidades excluem. Ele foi lá e falou. Mas não é pastor, não é pastor. Não é sacerdote, não é sacerdote. Entendeu? E Patrícia e Eurico celebraram a Eucaristia quando a gente estava com a reunião online na ICI. Não são pastores, não são sacerdotes. E o que isso muda? O patriarcado diz não pode porque alguns homens são os que podem. Não. A gente tem que colocar a imaginação para funcionar. É isso que ela vai dizer. A gente tem que se deslocar, a gente tem que ter coragem. Estruturas hierárquicas, monolíticas e monárquicas, elas são patriarcais. Ser pastor, como diz muito bem o Leonardo Boff, não é um privilégio sacerdotal, é uma peça para a dinâmica do serviço, só. Circular, não é vertical, é horizontal. As comunidades eclesiais de base, a maior parte das celebrações, a participação de um sacerdote é tão pequena quanto a participação de outras pessoas, porque muitos participam, falam, compartilham, exprimem experiências, porque é a relação mais horizontalizada. Entende? Então, ela está querendo que a gente imagine. A fé tem que produzir imaginação. É assim que ela conclui. Imaginar aqui não é viajar na maionese, é produzir imagens não patriarcais para nos deslocar da violência patriarcal. Entenderam? Então, esse livro e esse tema é sobre isso. Tem muito mais coisa, tá? Por exemplo, entre parênteses aqui que eu não falei. A gente tematizou aqui sexo e gênero, a gente não tematizou orientação sexual. A Bíblia, ela é heteronormativa. Isso é um dado. O Deus que engravida Maria, ele engravida Maria sendo ele o masculino, ela o feminino. Entendeu? Será que existe uma fé não heteronormativa? É possível? Como seria? Entendeu? Já muita gente pesquisa isso. Lá na frente a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Uma fé gay, uma fé bi, uma fé queer, uma fé assexual, uma fé de pluralidade de orientações sexuais? Será? Ah, mas aí alguém fala assim, não, mas Deus criou Adão e Eva. Não Adão e Ivo e Eva e Ivone. É. Será que a nossa experiência bíblica ela não está refém de um patriarcado heteronormativo? A norma é a heterossexualidade? Entendeu? Então, isso aqui vai abrir espaço para outras perguntas. Então, isso aqui é só uma introdução. Legal? Então, gente, era isso. Da minha parte, do nosso estudo aí, espero que tenha ajudado a gente a refletir alguma coisa. Beleza? E aí? Diga aí. Isso aí, pastor. Acho que posso falar até pelo grupo. Gostamos imensamente da sua análise do livro, né? Da teóloga. Beleza. Obrigado, Gabi. Se vocês puderem comprar e ler, vocês vão ver que é até bem melhor do que a gente tratou aqui. Tem muitos detalhes, ela é muito detalhista e escreve muito bem, muito bonito até. Beleza, Bom. gente? Fala, Alexandre, Léo. E aí, cara? Pô, eu já até assisti a aula deitado, porque é desligar e dormir. Oh. Mas, cara, pô, legal. Eu participei de 2 encontros desses 4, né? Então, assim, muito agregador, né, Alexandre? Porque falar assim, de mim particularmente, eu convivo com pessoas de várias outras religiões que professam outros tipos de fé e que tem um pensamento aí bem ativista também, né? E sempre entra nessa questão, né? E às vezes falta assim o conhecimento, às vezes falta ter mais estudo, ter mais livros para indicar.
Então, por exemplo, eu já estou até incentivando, né, indicando essa leitura para algumas pessoas, né? Pretendo assistir as outras 2 aulas que eu não assisti através da gravação, né? Porque eu ainda também não tive tempo. Mas realmente, cara, um conteúdo muito desafiador, né? E inspirador, né? É desafiador e inspirador ao mesmo tempo. É uma pauta que é muito atual, né, na nossa sociedade. E como você falou, né, outros temas vão surgir, outros estudos, outras fontes de pesquisa. Então, assim, muito, muito bom mesmo, cara. É um privilégio muito grande, né, ter acesso a conteúdos como esse, através das aulas, cara. Muito legal mesmo. Muito bacana. Ô, Leandro, que coisa boa, cara. Que coisa bonita. Eu tenho uma aluna que é uma aluna que ela veio para mim, é uma empresária, por causa de uma psicóloga que é minha aluna no outro curso. E ela falou assim: olha, essa moça tem que trabalhar espiritualidade. Eu falei: como é que trabalha espiritualidade? Ela queria estudar. Eu falei: não, eu não vou pegar religião, textos religiosos. A gente pegou vários textos do Ailton Krenak, de Jamila Ribeiro, a feminista negra, né? E a gente foi construindo, porque eu vi lá quais eram os problemas dela, a gente foi entrando nessas questões a partir desses textos. Recentemente eu mostrei para ela um documentário que é não sei quem já viu o documentário chamado Eu Maior. É sobre espiritualidade, um documentário muito famoso, 2007, sei lá. Tem o Leonardo Boff, tem o Rubem Alves, tem uma mulher que é aqui de Copacabana, que é uma grande estudiosa dos Vedas, né, hinduístas. Aí, sobre espiritualidade, tem surfista, cientista, tem uma galera muito legal. A parte que mais me toca é uma mulher do Nordeste, negra, já mais velha, que abriu um centro de cuidado e acolhimento das mulheres nordestinas. E a fala dela e as imagens são emocionantes. Ninguém fala-se pouco Deus, fala-se pouquíssimo religião, é sobre sentido da existência, isso que é o documentário. Aí essa mulher fala que ela é muito feliz, alegre, assim, leve. Ela fala que ela recebia mulheres que aprenderam que o corpo delas era do marido, dos filhos, do Estado, do pai, mas nunca delas. E ela faz reuniões para as pessoas se conscientizarem que elas é que comandam suas vidas, que os seus corpos, os seus prazeres, suas dores são delas. Então, aí ela e mostra elas fazendo exercício, dança, se abraçando, falando, compartilhando em roda. Só que tem muitas mulheres velhas. E ela conta uma história lá bonita que diz assim, que uma senhora chegou para ela e elas estavam lá fazendo coisas muito legais, elas fazem comida juntas, e essa senhora começou a chorar. Ela parou e falou assim: dona fulana, o que que houve? Ela falou: oh, fulano, eu acho tão bonito o que você faz, essas coisas que você fala são tão bonitas, mas eu não tenho mais tempo para viver isso. Eu vivi o contrário. Queria tanto ter mais tempo de vida para viver um pouquinho disso. Aí, cara, ela chega e diz assim: não, fulana, você tem tempo para fazer muita coisa ainda. Ela fala assim: mas o que que eu tenho tempo? Para que que eu tenho tempo? Eu já vou morrer. Ela falou assim: você tem tempo para falar para sua filha, para as suas netas, para as suas sobrinhas. Ela vai falar, para não repetirem o que você viveu. Você pode dar sementes de futuro para essas mulheres. E mesmo que você não tenha mais tempo de viver tudo, você vai ter tempo de fazer outras mulheres viverem o que você não viveu. Aí disse que ela começou a chorar. Aí falou assim: eu tô tão agradecida. Então, cara, esses assuntos que a gente está lidando são isso, cara. No fundo, são isso. É que a gente não tem coragem de fazer uma igreja onde as pessoas sentem em roda e dancem, onde mulheres abracem seus corpos, os corpos das outras. A gente não tem coragem. A gente fala dessas coisas, não tem coragem. Porque a gente poderia fazer cultos em roda, com dança, com cirandas, conscientização corporal. Eu participei, Neemias Mariei, um pastor psicanalista, Rui José de Moraes Barbosa.
já falecido, de Brasília. Esse cara, olha como é que a igreja é tão violenta. Ele passou a vida inteira sendo pastor e ouvindo que a dança era um problema do mundo, a dança, a dança, a dança. Até que ele foi se libertando, conheceu o Neemias, o Jonas Rezende, ele foi mudando, se tornou psicanalista, foi estudar, ele era um cara super aberto, assim. E ele resolveu, chegou para a esposa e falou assim, eu quero aprender a dançar. A esposa também não dançava, também de igreja. Então ele já foi aprender a dançar, dança de salão. A irmã dele morava no Rio, ele vinha para o Rio uma vez por mês e a gente saía, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Ela morava no Largo do Machado, a gente ia num lugar, não tem mais, é um lugar que era um restaurante, e às sextas e sábados tinha dança. E ele queria tomar uísque e dançar. Chamava o Jonas não podia ir, tinha casamento. Eu era muito novo, eu ia com ele. E ele tirava as mulheres para dançar, ele não dançava nada. Nada, nada, nada. Um dia, aconteceu igualzinho essa senhora. Ele já tinha bebido um pouco, ele pediu um camarão lá pra gente comer, de repente ele tá chorando. Eu falei assim, Rui, o que houve? Ele falou assim, gente, eu perdi a vida inteira e não dancei. Aí ele falou assim, se eu fosse propor uma liturgia hoje, eu pararia com esse negócio de falar, de pregação, de ler a Bíblia. A gente faria uma liturgia dançando e depois a gente partilhava o pão e dançava de novo. Aí a gente teve uma reunião do nosso presbitério. Ele foi o responsável pelo culto final. Ele fez um culto que era pão, o vinho, música e dança. Entende? Não teve pregação, teve dança. E aí ele, no final, terminou falando para os pastores, eu estou morrendo, vocês são mais novos. Não passem a vida sem aprender a dançar. Então, Leandro, esses estudos são para isso. São para a gente fazer essas maluquices, cara. Que as pessoas podem achar que a gente está doido, não está doido não, cara. Como que a gente vai passar a vida sem fazer um culto que a gente não dance? A gente tem que dançar no culto, a gente tem que se abraçar, tem que ter culto que tenha toque, que tenha massinha, que a gente desenhe, que seja lúdico. Não tem que ter só isso, mas tem que ter isso, cara. Para que a gente estuda essas desconstruções? É para a gente criar alguma coisa. Então, cara, o que você está dizendo, que é um elogio, eu agradeço, eu trago como um desafio para a gente. A ICI, a IRE, outras comunidades, tá? Não precisa dos nomes, os símbolos não precisam ser falados, eles têm que ser vivenciados, dançados, abraçados, chorados, gargalhados. Entendeu? Para isso a gente tem que ter coragem de estudar e inventar. Estudar e inventar. Estudar e inventar. Entende? Tem que ter trans falando. Eu botei uma pessoa soro positivo uma vez para falar sobre AIDS. Uma pessoa que era da igreja batista, assumiu que era homossexual, transou uma vez sem camisinha, pegou HIV. E aí toda destruição da vida psicológica, achando que foi amaldiçoado, que o diabo, que Deus vai punir e tal, até que essa pessoa ressuscitou. Por quê? Porque deixou esse Deus, esse diabo, essas babaquices de lado. E começou a se tratar, tomar o coquetel, depois se casou com um cara, adotou uma filha. Então ele fez uma mensagem para dizer como que o HIV o libertou de um Deus inquisidor. A gente tem que ouvir isso, cara. Para isso a gente tem que romper patriarcado, a gente tem que ter a coragem de abraçar, de dançar, de festejar, de fazer ciranda, de tomar quentão, de fazer festa junina, sabe? De ouvir outros símbolos, de cantar outras músicas, de aprender novas danças. A gente tem que aprender, cara. A dança do pé de chumbo a gente já aprendeu. A dança das bailarinas a gente não aprendeu. Então a gente está aqui para estudar isso, né? Espero que a gente faça coisas bonitas com isso. Bonitas mesmo. Senão, para que a gente está estudando? É para saber? Essas coisas eu aprendo em livro. Eu leio livro quase toda semana, eu leio algum mais de um livro, né? A gente aprende lendo, né? Mas vivenciar isso, sabe? Tocar uma prostituta na mão, sem que ela te veja como cliente, você a veja meramente como profissional do sexo, que você paga para comer,
Isso é lindo, cara. Eu tô tendo essas experiências, é lindo. Minha mãe tá lá ferrada, eu recebi inúmeros telefonemas e mensagens de prostitutas, orando. Uma delas falou uma coisa tão linda. Perguntou o nome da minha mãe completo, eu dei o nome da minha mãe, ela falou que ia botar para oração. Eu a encontrei na rua, quando eu voltei de Minas. O nome dela de guerra é Tabata. Eu falei assim, Tabata, obrigado pelo carinho. Ela falou assim, olha, o médico dos médicos está com a sua mãe. Aí eu falei, você é evangélica? Ela falou, minha mãe era. Eu ia com a minha mãe à igreja, mas depois que eu virei puta, eu não fui mais, não. Aí eu falei, mas você vai a algum lugar? Ela falou assim, eu sou espírita. Quando fala que é espírita, eu já sei o que que é. Aí eu falei assim, você é umbandista ou candomblessista? Ela falou assim, eu sou candomblessista. Filha de que orixá? Oxum. Ai, que linda! Aquela mãe generosa, a bondosa. Aí ela falou assim para mim, ai, Alexandre, eu botei o nome da sua mãe no quartinho de Oxum. Eu falei para ela tá no melhor lugar. Ela tá com uma mãe que cuida. Aí ela falou assim, olha, minha mãe Oxum não deixa ninguém desamparada. Aí eu falei, então deixa o nome da minha mãe com Oxum. Cara, depois disso, só de eu ter apoiado ela, porque ela não queria contar onde ela botou o nome da minha mãe. Ela me manda mensagem de bom dia todos os dias. Só porque eu valorizei a mamãe Oxum, né? Entende? A gente tá aqui pra isso, cara. É pra isso. Pra isso que a gente tá aqui. Estudando essas maluquices. Pra que a mamãe Oxum dela seja valorizada. É a minha mamãe Oxum? Não, porque o referencial é Jesus de Nazaré. Mas na mamãe Oxum tem alguém que está cuidando e amando a minha mãe. Então vai. Quer o meu nome dela de novo? Toma aí, pega. Entendeu? Levei a Gláucia para dar uma aula na pós-graduação de psicologia que eu dei sábado. Quem finalizou foi a Gláucia, uma prostituta. Ela deu um depoimento, todo mundo fez pergunta. Cara, foi tão emocionante, porque ela falou das experiências de dor, de superação, de alegria. Aí uma psicóloga estava chorando e falou assim, Gláucia, você deu uma aula de vida pra gente. Aí no final, que eu achei tão lindo o que aconteceu, mas no final a Gláucia fez um agradecimento tão bonito, ela disse assim, gente, o Alexandre acreditou em mim. Ele dizia que eu tinha o poder da palavra, que eu conseguia falar para as pessoas, eu nunca acreditei em mim. Ele já pediu para eu falar em vários lugares, eu sempre vou com medo. Hoje vocês estão dizendo que eu sou tudo isso, é porque ele acreditou em mim. Aí ela disse assim, eu vou fazer um elogio para você, hein, Alexandre? Aí eu falei, ih, caramba, você é um ser humano. Eu sempre achei que eu não fosse, sabe? Mas ela falou, você é um ser humano. Cara, ouvir isso de uma mulher que está começando a ter prazer de falar da sua experiência para os outros, isso é luta de gênero. Isso é feminismo. Isso é um Jesus com virtudes femininas. É isso. É as pessoas aprendendo com uma puta, que não tem nem o primeiro segmento, não, o segundo segmento do ensino fundamental acabado. Entende? É isso. Então, obrigado, meu amigo. Vamos fazer coisas bonitas com isso aqui. Legal? Essa é a minha proposta.